perto de Ti, para conhecer o Senhor. Obrigado, Pai, por cada pessoa que está aqui, Senhor, que se dispôs a sair da sua casa, se dispôs, Senhor, a estar aqui, buscando o Senhor. Nós sabemos que iremos encontrá-lo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar, os adolescentes podem ir para grupos conectados. Eu penso que todos nós que saímos de casa nessa tarde para vir até aqui, temos uma expectativa no nosso coração. Eu tenho certeza que você que deixou o seu lar, às vezes uma visita, deixou o conforto da sua casa para estar aqui, eu tenho certeza que existe uma expectativa no seu coração de encontrar algo. E a Bíblia diz que é para a gente buscá-lo. Buscar quem? É Deus de todo o nosso coração. E Ele diz que quando a gente buscá-lo de todo o coração, nós o encontraremos. É uma promessa. Então eu quero dizer para você nessa noite, que se você sair da sua casa para buscar ao Senhor, você vai encontrá-lo nessa noite. Você vai encontrar uma resposta para o seu coração. Você vai encontrar uma resposta para a sua vida, você vai encontrar uma resposta para o seu casamento, você vai encontrar uma resposta para a sua família, para você mesmo, talvez algumas situações dentro do seu próprio coração, a sua vida, e você está buscando algo de Deus. Eu tenho certeza que essa noite você vai encontrar. Amém? Quero chamar aqui a minha mãe, a pastora Nise. Ela é pastora junto com meu pai lá em Rio do Sul, em Lontras, e eles pastoreiam uma igreja de umas 120 pessoas, lá numa cidade chamada Lontras, e é a primeira vez que vai ministrar aqui, né? Santo Antônio da Patrulha é a primeira vez, e eu queria dizer, eu tenho falado em alguns cultos sobre pessoas famosas e pessoas importantes. A minha mãe não é famosa, mas ela é muito importante. E é muito mais importante ser importante do que famoso, né? Ela é famosa lá em casa, só famosa entre a família, mas ela é muito importante para nós. E muito do que eu sou, tirando a parte espiritual, o resto foi tudo ela que fez, né? E passou trabalho, muito trabalho, né? Eu já contei algumas histórias para vocês, não vou ficar falando de novo. Mas eu queria honrá-la nessa noite, dizendo que realmente ela é muito importante para mim. E eu tenho certeza que Deus vai falar o seu coração através da vida dela. É uma mulher de oração, é uma intercessora, e é a pessoa que mais gosta das minhas pregações. Mãe é assim, né? Está sempre motivando, elogiando. E tinha uma época lá em Rio do Sul que eles gravavam o CD das pregações, a minha era mais vendida. Ele falou: foi boa, não, a tua mãe comprou umas 10, 15 aí para distribuir. É a maior apoiadora do ministério, né? Então eu queria orar com ela para a gente poder agradecer a Deus e pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração através da boca, do coração e do Espírito da pastora Nise, que ela seja usada poderosamente nessa noite. Eu creio, Senhor, que o Senhor prepara todas as coisas. O Senhor preparou essa noite para a gente ouvir algo do coração do Senhor, e que o Senhor entregou a ela para ministrar a nós, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja. Está muito fraco, né? Boa noite, amada igreja. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém? Eu sou mãe do pastor Norton, sou irmã do pastor Davi, que faleceu, sou tia do pastor Bruno, sou sogra da pastora Morgana, sou sogra do pastor Samuel, sou mãe da pastora Karina e sou mãe da Lubiana, que está a caminho de ser pastora. Então, a nossa família é uma família de pastores. Esposa do Pedro,
família chamada para o pastorado, né? Chamada para pregar a palavra e cuidar de pessoas. Amém? Queria que vocês abrissem a Bíblia em Atos 5:20. Atos dos Apóstolos 5:20. Todo mundo achou? E apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Eu queria falar sobre a parte B do versículo, todas as palavras dessa vida. Para a gente se situar no texto, Pedro ele estava pregando o Evangelho, Jesus tinha sido preso, e Pedro estava pregando o Evangelho com os outros apóstolos. E os sumos sacerdotes daquela época, os sumos sacerdotes que eram só, e os sacerdotes, eles ficaram com muita inveja. Eles já tinham matado Jesus, e agora eles queriam que ninguém mais falasse no nome de Jesus. Eles queriam extirpar a doutrina cristã. Eles queriam acabar com o nome de Jesus. E prenderam Pedro, prenderam também os apóstolos, botaram eles na cadeia, e de noite foi um anjo e soltou eles da cadeia. Estavam os guardas apostos na cadeia, cuidando para que ninguém mexesse, e Pedro e os apóstolos, o anjo chamou eles e disse para eles assim: ide, pregai e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Então não tem cadeia que prende quando Deus tem um propósito na nossa vida. Não tem uma cadeia, não tem correntes, não tem ferrolhos, não tem obra de Satanás, não tem nada. Quando Deus tem um propósito na nossa vida. E depois eles foram pregar no templo, só que o anjo fechou as portas. Eles saíram para fora e o anjo deixou as portas fechadas da cadeia. Isso por si... E os guardas estavam ali fora da porta. Isso por si já foi um milagre. Isso por si, os sacerdotes e os sumos sacerdotes, quando foram lá ver buscar eles lá, eles já podiam entender que isso era o Deus verdadeiro. Como é que alguém vai estar fora de uma porta de cadeia? Como é que alguém vai estar para o lado de fora se ninguém soltou? Não é assim? Eles já podiam ter reconhecido que eles eram de Deus, mas eles não quiseram reconhecer, né? Eu vou contar uma coisa bem engraçada para vocês, para descontrair um pouquinho. Quando eu cheguei, que a gente chegou em Londres para ministrar, a gente fez o primeiro encontro de mulheres. E no primeiro encontro de mulheres, daí então, eu estava há pouco tempo em Londres, eu não conhecia as mulheres ainda, e eu fui ministrar o pré-encontro. Aqui é a mesma coisa, né? Acontece o pré-encontro, e aí a gente vai ministrar para a pessoa se preparar e saber para onde que ela está indo e o que ela vai fazer, né? Mais ou menos assim por cima. E quando eu cheguei lá, eu comecei a ministrar e falar de Jesus. E eu tomei um propósito na minha vida, eu não faço nada, eu não faço uma pregação, eu não vou num lugar se não tiver objetivo na minha vida de falar do nome de Jesus. Porque eu já fiz muito. Eu estou com 61 anos, vou fazer 61 agora em dezembro. Eu já fiz muita coisa que não falou de Jesus. E o que aconteceu? Não deu fruto. Eu botei meu tempo fora, eu botei minhas tardes fora, eu botei esforço fora, eu botei trabalho fora. Então agora eu só faço o que eu puder falar do nome de Jesus. E eu fui ministrar o pré-encontro e pensei, essa tarde eu vou pegar e vou já ministrar Jesus na vida daquelas mulheres. E eu comecei a ministrar na vida daquelas mulheres e ficaram 3 mulheres assim encapetadas, né, endemoniadas, assim, ali assim paradas, mas elas já estavam com o espírito ali que manifestado, né? Mas eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque se eu expulsar os demônios, as outras não vão para o encontro. Tinha 30 e poucas mulheres na sala. E eu fiquei ali olhando aquele negócio, olhando elas e ministrando, tal. Depois eu pedi quem queria oração, quem estava oprimida, quem tinha dado dor de cabeça. As 3 levantaram que estavam. E tinha uma outra encapetada que eu não vi.
Ela ficou com a cabeça baixa escrevendo, todas as coisas do pré-encontro, ela escreveu tudo, anotou tudo, o demônio anotou tudo. Já pensou? Que coisa terrível. Demônio escrevendo ali as palavras ministradas, né? E eu não vi que aquela mulher estava endemoniada. Daí, quando eu terminei, fui pegar a Bíblia, fui pegar minhas coisas, e veio uma amiga dela que tinha trazido, eu não sabia que ela era de Londres, né? Uma amiga dela veio, pegou ela e deu um abraço nela. Quando a amiga dela abraçou ela estava assim na porta para sair da sala que estava sendo ministrada. O demônio ali manifestou abraçando a menina. Daí eu li aquele negócio, não largava, e abraçado, e aquilo apertando cada vez mais, sufocando a menina. Eu pensei, está endemoniada. E fui com a mão em cima da cabeça dela e eu disse, sai em nome de Jesus. Quando eu disse, sai em nome de Jesus, ela foi assim, o diabo deu uma voadeira nela, que ela voou assim por cima de todas as cadeiras e derrubou tudo. E nisso a moça que estava junto lá de Londres ficou meio assustada e foi para trás. E apagou a tecla da luz atrás. O que aconteceu? Elas encostaram a porta, daí nós ali no escuro, com o demônio, não sabia onde é que estava a mulher se jogava o demônio, jogava ela para um lado, derrubava uma fila de cadeira, jogava para o outro, a gente só escutava as cadeiras virando, e nisso entrou um casal de pastores também, e foram ali, todo mundo caindo, e a mulher se jogando por cima de nós, e daí alguém gritou, acende a luz, né? Quando acendeu a luz, estava pastor no chão, pastora no chão, demônio no chão, demônio machucado, né? Então, assim, o que eu queria dizer com isso? Para você se preparar. Quanto mais nós buscamos a presença de Deus, os demônios se manifestam pela presença de Deus que está em nós. Não é nós, o demônio não vê a nós. O demônio, ele não vê, ele vê ou uma coluna de fogo, ou ele vê o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus branco, assim, aquela luz que nem o sol do meio-dia não aguenta, né, a gente olhar. O demônio vê aquilo, ele não vê a gente. Então não é você que expulsa o demônio. Mas quando você busca o poder de Deus, os demônios fogem. E vai acontecer com vocês de chegar numa hora, vocês não precisam ficar com medo. O demônio não é nem uma casca de unha do nosso corpo. Ele não é nada. Ele se faz, ele manifesta essa barulheira toda, porque quando você chega, ele tem que sair. Ele tem que zarpar fora, ele tem que sumir, ele tem que desaparecer. Por isso você, hoje, peça para Deus encher você do Espírito Santo de Deus. Diz para Deus, me enche, Deus, que quando eu precisar, numa hora que eu não estou esperando, eu tenha poder do Senhor para expulsar os demônios, né? E essa mulher, ela tinha legiões de demônios, porque era uma coisa mais terrível que eu já vi até hoje. E os demônios vão ter que fugir, né? Porque você chegou ali, em nome de Jesus, você está cheio da presença de Deus e eles vão desaparecer. Um outro caso, uma mulher veio para orar, todo mundo veio para frente, ela veio para orar. E eu vi assim que ninguém tinha orado por ela, e quando eu fui em direção a ela, o demônio virou o rosto dela. Não podia olhar para mim. Dele virou o rosto, pensei, pronto, né? Está ali, todo mundo buscando a Deus, e aquele demônio ali no meio. E a gente chegou e repreendeu em nome de Jesus, e o demônio largou ela também. Mas o demônio vê você. Outro dia a gente foi orar, uma senhora pediu assim, ora pela minha filha, né? Eu disse, não, eu oro pela tua filha. E daí eu disse, fiquei ali orando, eu disse, Espírito Santo, me diz, me ensina, me mostra alguma coisa. Porque quando você não sabe, o Espírito Santo, ele vai revelando para você. Ele vai revelando para você o que tem ali naquele oculto. Eu disse para ela, eu oro pela tua filha, mas primeiro eu quero te perguntar, você conhece Jesus? Quando eu disse você conhece Jesus, o demônio fechou os 2 ouvidos dela e ela saiu correndo para o banheiro. E chegamos lá no banheiro, não saía. E o demônio começou a dizer, eu ganhei carneiro, eu ganhei sangue disso, sangue daquilo. Eu disse, mas foi o sangue de Jesus que libertou ela. Foi o sangue de Jesus que morreu por ela. Não tem outro sangue. Não tem sangue de bode e de carneiro. É o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o sangue poderoso. Esse é o sangue que nós temos que clamar. Amém?
Amém. Ninguém está assustado, né, com a palavra, né? Em nome de Jesus. Então, eu queria passear pela Bíblia um pouco. Eu queria começar do princípio, quando Deus criou os céus e a terra. Você não precisa abrir. Diz em Gênesis 1, a terra, Deus criou os céus e a terra, né? Gênesis 1. Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz. O que disse Deus? Haja luz. Deus falou, Deus disse, Ele manifestou essa palavra, haja luz. E houve luz o primeiro dia. Depois Deus disse, haja firmamento, no segundo dia. Haja firmamento. E houve firmamento no segundo dia. No terceiro dia, o que Deus disse, se alguém lembra? Ajunte-se as águas acima do firmamento e as águas abaixo do firmamento. E Deus traçou uma linha do horizonte para fazer os mares, né? A linha do horizonte que separava as águas de cima e as águas debaixo do firmamento. Isso foi o terceiro dia. No quarto dia, Deus fez a luz do sol, a luz da lua. Deus disse, haja luz. Haja luz para separar o dia e a noite, a luz e as trevas. E houve luz o quarto dia. E houve luzeiros no firmamento, no quarto dia. Milhões e milhões de estrelas. Pela palavra de Deus, o firmamento foi estabelecido. Pela palavra de Deus, Deus disse, haja. O verbo haja é haver, exista, apareça do nada. Esse é o poder do nosso Deus. É o poder de Deus que fez os céus e a terra e tudo que existe. No quinto dia, Deus ajuntou aquelas águas nos mares para um lado e Deus botou o abismo lá nos mares, que o lugar mais profundo que tem da terra é no mar. Não sei quantos quilômetros lá de profundidade, se eu não acabei não estudando. Mas Deus disse, ajunte-se as águas do mar. E ajuntem-se as águas acima do céu, né? Acima das nuvens. E houve o quinto dia. E Deus povoou as águas dos mares no quinto dia. Deus povoou de peixes, de répteis, de grandes animais, né? De baleias, de grandes animais. E Deus povoou também os céus, os pássaros, o que voa, né, no céu, geralmente é pássaro, né? Variedades de pássaros. Deus fez assim o quinto dia. E Deus no quinto dia também fez as árvores. Deus fez as plantas que rastejam. Deus fez os arbustos. Deus fez as plantas menores e as maiores. Deus fez cada planta com a sua semente para dar o seu fruto na sua época, assim, né? No seu devido tempo. E no sexto dia, o Senhor criou todos os animais selváticos. Selváticos quer dizer assim, o leão, o tigre, a onça, esses animais mais perigosos, né? O jacaré, crocodilo, todos os animais da selva, os animais domésticos, né? Cachorro, gato, galinha, tudo que Deus fez para servir o homem. E também no sexto dia o Senhor fez o homem. O homem, Ele criou a sua imagem, a sua semelhança, né? No sexto dia, Deus criou o homem e a mulher. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E essas estrelas no firmamento, eu estou falando para você a grandeza de Deus. Eu quero falar um pouquinho da grandeza de Deus. O nosso Deus é tão grande, é tão poderoso, que a gente não consegue imaginar, a gente não consegue dar um tamanho para Deus. Às vezes a gente vê na televisão a imagem da terra assim, e Deus com a mão por baixo, né? Como se assim a mão de Deus fosse gigante e pegasse a terra. A palavra diz, né, que Ele pega a terra na concha das suas mãos. Mas é no sentido espiritual. Deus não é um Deus enormão, que tem outra foto assim na internet, que Deus está com o pesão assim sobre a terra. Deus é grande em poder, em graça e misericórdia. Não é grande em tamanho.
Não é um velhinho barbudo branco, não é. Deus é espírito. Deus é espírito. E Deus fez os luzeiros do firmamento. Eu tive pesquisando um pouquinho na internet. Deus fez milhões e milhões e milhões de estrelas. Até pouco tempo atrás, se sabia de um número de estrelas. Agora, com o Hubble, né? Hubble. Esse telescópio gigante, ele está viajando 25 anos. Ele não para de descobrir estrelas, constelações, galáxias, Via Láctea. Não para de descobrir de tão grande que é o nosso universo. Tão grande que nós não temos noção. A gente, assim, eu tenho uma amiga que fala para mim, uma cunhada, ela diz assim, não me fala isso, eu fico nervosa porque eu não consigo, isso na minha cabeça não entra, só a nossa terra aqui. Eu disse, mas existe, Deus fez. É maravilhoso o poder de Deus, né? É maravilhoso, Deus é poderoso demais. E tem o número que eles deram ali das estrelas, mas eu não consegui pegar bem a voz do cara, então eu não quero falar besteira aqui também. Ele disse que é 1.1 com 23 zeros antes do 1, ou do primeiro 1, não sei como é que é. 100 sextilhões, eu não sei se é mais ou menos isso. É um número de estrelas que não dá para nós termos noções. As galáxias têm milhões e milhões e milhões de galáxias novas com bilhões de estrelas. Que grandioso é o nosso Deus, e no meio disso tudo Ele colocou a Terra. Coisa mais linda, eu estava dizendo para a Morgana hoje, coisa mais linda, a Terra, aquela coisa azul no meio do espaço, né? Os caras consertando lá os satélites, é muito lindo, Deus é muito grande, a Terra é muito maravilhosa. Deus é um Deus assim, tremendo com detalhes e tremendo em poder. E Deus sendo tão grande, Ele nos amou tanto, né? Deus nos amou tanto, que deu seu filho para morrer por nós. O filho dele estava com ele quando ele formou isso tudo. Jesus estava junto com Deus quando ele formou esse universo tão grande. Estava junto, ele era a sabedoria de Deus, é a sabedoria de Deus, diz em Provérbios 8, a excelência da sabedoria de Deus. Ele era o seu arquiteto, ele estava ali se deliciando, criando as coisas com Deus. E ele disse antes, em Provérbios 8, antes que fosse formada a terra e tudo que existe, os céus, as estrelas, antes que tivesse sido formado o pó da terra, as águas e tudo que existe, Jesus já estava ali com Deus. Ele disse, eu era com Deus, eu era com Ele, eu era suas delícias. E Ele nos amou tanto que Deus deu o Filho por cada um de nós, para morrer por nós, porque Adão pecou, né? Nós éramos pecadores. E Deus amou tanto e deu o Filho, que o Filho já estava na glória com Deus, só que Ele desceu aqui na terra. Jesus desceu aqui na terra. Deus, quando falava com Adão, Ele descia todo dia para falar com Adão. Descia, ou estava no lugar ali onde estava Adão, que a gente também não sabe onde foi o paraíso direito, né? Mas Ele, todo dia, Ele queria ter comunhão com Adão, Ele falava com Adão. Todos os dias. E Deus, Jesus, Ele desce. Vocês estão notando? Essa grandiosidade toda, essa majestade toda. E Deus desce para falar conosco. Ele desce, Ele vem aqui entre os homens. E antes que Deus desceu, antes que Jesus desceu, Ele desceu, Ele falou com Abraão, Ele falou com Moisés na sarça ardente. Quem lê a Bíblia conhece as histórias, né, da Bíblia, né, do Velho Testamento. Ele desceu, o anjo do Senhor. Quando diz anjo na Bíblia, com letra maiúscula, o anjo do Senhor é o próprio Jesus, é o próprio Deus, é a teofania. Deus é neles e eles em Deus, é uma coisa só. Mas às vezes Deus dá missões para os anjos. E o anjo desceu na sarça. Moisés estava lá olhando a sarça, né, e viu e começou a olhar de longe. E viu que a sarça é um arbusto do deserto, lá de Israel. Então a sarça é uma moita, assim, é um pé pequeno. Ela tem um óleo e ela é incandescente. Quando o sol está muito quente, às vezes ela queima sozinha.
E Moisés estava olhando para a sarça e disse assim, vou me aproximar ali para ver o que tem essa sarça, né? Que queima, só que a sarça não estava se consumindo. Ela não estava se derretendo, ela não estava se queimando toda. E quando Moisés chegou perto para ver a sarça, deu uns passos, Deus disse para ele, Moisés, Moisés, para que essa terra é terra santa, não te chegues para aqui, porque ali estava a presença de Deus. E Moisés disse, e Deus começou a falar para Moisés assim, quem ele era? Ele disse para Moisés, eu sou o Deus do teu pai. Né? Moisés tinha ido para o Egito, a filha do faraó tinha salvado ele das águas, e ele agora diz, eu sou o Deus do teu pai. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas também o Deus do teu pai. E Moisés começou a ficar com medo. Ele começou a ficar com medo e inseguro. Ele disse assim, daí Deus foi colocando para ele tudo, né, que tinha visto a aflição do povo, tudo que o povo estava passando de escravidão lá no deserto. E Moisés ali escutando tudo, daí Moisés disse assim, Senhor, né? Daí Deus colocou para ele que ele tinha que salvar o povo, ele era para ele, para fazer esse chamado ali, para obedecer a Deus. E ele disse, Senhor, ele disse, quem sou eu? Deus disse, eu sou Deus, eu sou o Deus do teu pai, né? E depois Deus disse ainda para ele, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Daí Moisés pergunta para Deus o contrário, quem sou eu, Senhor, para tirar o povo do Egito? Como é que eles vão acreditar em mim? E Deus disse para ele, mas eu vou ser contigo, tu pode ir, porque eu serei contigo, eu vou na tua frente. Então você não precisa ter medo. Daí Moisés continuou, né? Senhor, eu sou pesado de língua, eis que eu não sei falar. Eis que eu não sei falar, como é que eu vou chegar lá para Faraó e falar? Como? Eu não vou conseguir. Desculpas, né, que a gente inventa quando Deus chama a gente para servir a Deus, a gente começa a inventar desculpa. E Deus disse, então se tu é pesado de língua, eu vou mandar o teu irmão, Arão, que o teu irmão é fluente no falar. E ele vai falar por você. E Moisés, aí na terceira vez, ele disse assim, manda outro, Senhor, manda outro, porque eu não quero ir. Manda outro, escolhe outro, mas não a mim, Senhor, escolhe outro. E daí se acendeu a ira de Deus. Deus ele ama, mas ele também, ele é Deus zeloso pela sua palavra. Depois Moisés pediu para Deus dizer o nome dele, e ele queria ver a presença de Deus, e ele queria ver a Deus. Deus disse, eu não posso mostrar a minha presença para ti. Não, e daí Moisés continuou insistindo, e Deus apareceu para ele. E quando Deus apareceu para ele, Deus tampou assim para Moisés não ver o rosto dele, porque qualquer pessoa que vê a Deus, ela morre, né? Ela não ia aguentar a glória de Deus. Deus tampou, fez uma sombra e ele viu Deus de costas. E Deus disse assim, meu nome é zeloso, porque eu zelo para cumprir a minha palavra. O nome de Deus é aquilo que você quer que Deus seja para você. Não sei se você entende essa palavra. Se você está com falta de paz, Deus diz, eu sou a tua paz. Se você está desobedecendo a Deus, Deus diz, eu sou justiça. Não me desobedece, eu sou justiça. Eu posso te fulminar com fogo. Deus é a luz. Deus é aquilo, é Deus Rafá. Se nós estamos doentes, né? Deus Rafá é o nome dele. Não que ele tenha vários nomes, não. Deus é Deus. É Deus que fez os céus e a terra. Deus é Abraão, de Isaac e Jacó. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus, né? Mas ele se apresenta para cada um conforme a necessidade. Conforme a necessidade. E Deus chamou também Gideão. O Moisés foi um caso, né? Gideão também, os amalequitas e os midianitas estavam roubando tudo que eles plantavam. Eles eram do povo de Israel, descendentes dos sacerdotes, né? O pai do Gideão era sacerdote, né? Naquela época. E o anjo do Senhor apareceu também para Gideão. Gideão estava lá malhando trigo no lagar, diz a palavra. Não se malha trigo em lagar.
o lagar a gente pisa uvas, né? Mas o que Gideão estava fazendo? Ele estava malhando trigo num outro lugar, que não era o comum, malhar trigo era no eirado, né? Lugar para malhar trigo, mas ele estava no lagar de uva, para os amalequitas não chegar ali e roubar também aquele trigo. Ele estava guardando a comida, o sustento do povo dele. Então ele era um homem valente. O anjo apareceu na frente dele, embaixo de um carvalho, e disse assim: o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão duvidou e disse: se o Senhor é Deus mesmo que fala comigo, por que aconteceu todas essas coisas em Israel? Por que os midianitas estão vindo aqui roubando toda a nossa comida? Se o Senhor é conosco, por que isso está acontecendo? E não acreditou muito que era um anjo de Deus. E ele disse para o anjo: eu vou lá fazer uma comida para o anjo, eu vou lá fazer um cozido, né, que era costume da época. E ele foi lá, ele pediu para o anjo, o anjo ficava ali esperando ele fazer o cozido. E o anjo esperou ali, e ele foi lá fazer o cozido. Ele matou um carneiro, ele fez pães asmos, e na panela ele trouxe o molho do carneiro, né? E voltou lá, e o anjo estava ainda sentado na pedra esperando. E ele disse para o anjo disse para ele, aliás, para Gideão: coloca em cima dessa penha aqui, dessa pedra, a tua oferta. E Gideão pegou, colocou em cima da penha, colocou a carne, colocou os pães asmos e jogou o molho por cima. Quer dizer, molhou toda a pedra, molhou toda aquela oferta, né? Não tinha como pegar fogo. E o anjo estendeu o cajado que ele estava na mão. O cajado eu penso, não sei, o pastor Norton está ali, né? Mas é o mesmo, pode corrigir, é o mesmo assim que se cuida das ovelhas, né? O cajado, né? E ele tocou o cajado, a ponta do cajado naquela oferta, e aquela oferta se incendiou e subiu para Deus, né? Para mostrar para Gideão que ele era verdadeiramente Deus. E quando o anjo apareceu para Gideão, ele disse: homem valente, né? O Senhor é contigo, homem valente. E Gideão disse assim: quem sou eu, né? O mais pequeno da minha casa, o menor da minha casa. Quem sou eu para ir lá lutar, né? Fazer alguma coisa contra os midianitas? Mas o anjo disse: eu sou contigo. E Gideão também dele se fortaleceu no Senhor, mas também ele disse: quem sou eu? Eu não tenho condições de ir lá. Eu não tenho condições lá, era para derrubar todos os altares que o povo de Israel tinha pecado contra Deus. Era para derrubar todos os altares, né? Inclusive os altares do pai dele, que também tinha pecado. Por isso sobreveio aquele mal naquela cidade. Quando Deus chamou Jeremias, ele disse para Deus, Deus disse para Jeremias, veio a palavra, não veio um anjo em forma de anjo, mas veio a palavra, e disse: Jeremias, eu te amei antes que eu te formei no ventre da tua mãe. Como pode Deus amar uma substância que ainda não existe, né? Como pode Deus amar uma substância que ainda está informe, como diz a palavra? E eu te escolhi, Deus disse para Jeremias: eu te escolhi profeta para as nações. E Jeremias também disse: Senhor, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Eu também não sei falar, né? Quem sou eu para ser profeta para as nações? E Deus, quando ele apareceu para Jó, quando Jó passou por aquelas aflições tudo, Jó 38, Deus disse para ele, né? Onde é que tu estava, Jó? Quando Jó quis discutir com Deus, Deus disse: onde é que tu estava, Jó? Quando eu fiz os fundamentos da terra? Onde é que tu estava, Jó? Quando eu formei todas as coisas, os mares, quando eu pus o limite nos mares, quando eu disse para as ondas: vocês vêm até aqui, ondas, mas vocês não vão avançar. E Jó, né, ele caiu em si, se arrependeu, e ele disse: antes eu te conhecia só de ver, né? Mas agora os meus olhos te veem. Jó 42. Então Deus conhece cada um de nós, as nossas fraquezas. Deus conhece cada um de nós, que nós não podemos falar se Deus não é conosco. Nós não podemos falar nada de nós mesmos, nós não iríamos aguentar.
Mas Deus quer usar cada um de vocês aqui essa noite. Cada um de nós, cada um de vocês, o mais pequenininho que se acha aqui essa noite, que diz assim, o pastor Norto pode, o pastor dos jovens, o pastor Fabiano pode, os líderes de jovem pode. Como é que eu posso falar de Jesus para uma pessoa quando eu sair ali na rua? Uma vida com Deus não é só aqui domingo à noite, a vida é a semana inteira. E Deus quer que nós falamos. Deus quer que nós abrimos a boca no mercado, numa farmácia, onde a gente está fazendo compra. E por que a gente não consegue? A gente chega lá e trava e não consegue dizer nada. Não vem uma força na boca da gente, a gente fica ali com a boca trancada. E a gente quer dizer e não consegue. E Deus quer que a gente fala. Deus quer que a gente pague o preço de ser evangélico, ser crente. Deus quer que nós paguemos o preço. Como é que nós podemos abrir a nossa boca? É orarmos, buscar a Jesus a semana toda, escutar louvor, escutar pregação, escutar a palavra, meditar na palavra, ficar de noite, perder o sono. Fica ali com Deus orando. Não precisa ficar ali olhando para a parede ou perder o sono sem fazer nada. Fica ali orando, buscando a Deus, a presença de Deus. Diz, Espírito Santo, me enche, me enche. Você está ali dirigindo, me enche. Quando eu dirijo por aí, eu já bato a mão assim no volante, né? Para eles não acharem que eu sou louca, daí eles pensam que eu estou cantando. Mas eu não estou cantando, eu estou orando. A gente diz, me enche, Deus, me enche, me enche. E o Espírito Santo, ele não tem o Espírito por medida, ele vai te dar tudo o que tu pedir. Tudo que você pedir essa noite, Deus vai te dar. Deus vai te capacitar. E Jesus veio também na terra e também desceu, né? Jesus também desceu. Eu quero colocar algumas coisas assim que está nos evangelhos de Jesus Cristo. Em Lucas 3, ali por diante. E Jesus desceu, ele desceu, deixou o trono de glória dele e veio aqui para essa terra se fazer um igual a nós, um homem, né? Para perdoar os nossos pecados, para levar as nossas iniquidades na cruz. E ele, quando ele veio, ele sabia que o caminho dele era de cruz. Que ele não tinha outro caminho, ele não tinha outra opção. E Jesus, quando eu quero colocar assim, que ele sendo Deus, ele se tornou tão humilde, que ele nasceu numa estrebaria. Colocaram ele numa manjedoura. A manjedoura não é aquela manjedorinha de madeirinha que tem assim nos presépios de Natal. A manjedoura era um buraco numa pedra cheia de feno para o gado comer, né? Para as ovelhas. Eu creio que eram ovelhas, para comer aquele feno. E ali eles deitaram Jesus, enfaixaram ele com faixas, né? E deitaram ele. Na hospedaria não teve lugar para Jesus. Cama não teve para Jesus, porque Maria ganhou Jesus quando foi fazer o recenseamento. Né? O recenseamento era em Belém. Mas na palavra, no Velho Testamento, em Miqueias 5, está dito de Jesus que Belém era pequena demais para conter o Filho de Deus. O pastor que ia cuidar do rebanho de Deus, já estava escrito ali em Miqueias. Mas mesmo assim, Jesus veio. Nasceu em Belém, foi envolto, foi deitado numa manjedoura, envolto em faixas. Quando ele entrou em Jerusalém, ele foi montado em quê? Num jumentinho. O Filho de Deus montado num jumentinho, emprestado ainda de alguém. Jumentinho emprestado de alguém. E Jesus Cristo, ele foi caminho da cruz. Jesus foi para o caminho da morte. Jesus, sendo o rei, ele se fez servo. Ele desceu, ele desceu, ele desceu. Até a morte de cruz que ele foi pregado. Derramou sangue na cruz do Calvário. Tinha um chicote dos romanos que era cheio de bolinhas de osso. 6 bolinhas de ossos naquele chicote.
Em cada couro que saía tinha 6 bolinhas. Aquelas bolinhas, elas tinham umas pontas. E elas entravam assim nas costas e rasgavam a carne. Em Isaías 53 diz, ele foi moído pelos nossos pecados. Moído. Você sabe o que é uma carne moída? Ele foi moído por nós. E como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Ele não reclamou nenhuma vez. Como rei, ele se fez servo. Como filho de Deus, ele se fez servo para perdoar os nossos pecados. Porque não tinha outra maneira de perdoar os nossos pecados. Não tem outra maneira a não ser pelo sangue. E tinha que ser um sangue santo de uma ovelha sem mácula, sem defeito, sem ruga. Não tinha outro jeito. Só o sangue da vida. Nós temos a vida eterna. Todo aquele que crê nele tem a vida eterna, porque só o sangue da vida. Não tem outra coisa, não tem outra ligação sem ser o sangue de Jesus. Mas quando a gente fala da cruz, se torna pesado, porque a cruz confronta os nossos pecados. A cruz confronta que nós somos pecadores e carecemos de Jesus, de Deus. Então a pregação da cruz não é uma pregação muito boa de se fazer. Mas é a coisa mais gloriosa que tem para falar. Não tem outra coisa para falar do ser da cruz. Não tem outra coisa mais gloriosa, mais preciosa que a cruz de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo não tem. Não tem outro Evangelho. Nós podemos ter um modelo de igreja, é bom. Nós podemos estudar todas as coisas, é bom e temos que estudar. Mas não tem outra palavra como da cruz. Não tem outra sublimidade do amor de Deus tão grande como essa. Não tem. O diabo, quando ele pecou, né? Ele disse contra Deus, na soberba dele, no orgulho dele, na arrogância dele. Ele disse, subirei igual acima dos céus e serei igual a Deus. O diabo falou. Eu subirei aos céus. E o que Deus fez? Desceu. O que Jesus fez? Desceu. O que nós temos que fazer? Igreja, o que nós temos que fazer para buscar a presença de Deus? É descer. É nos humilharmos diante de Deus e dizer, Senhor, eu não sou nada. Ninguém é nada na presença de Deus. Ninguém é nada. Nós temos que descer, nos humilhar, buscar a Deus. E isso agrada o coração de Deus. Os tempos agora, eu posso dizer essa palavra para a igreja com toda segurança, que os tempos agora são da manifestação dos filhos de Deus. É a manifestação de Deus nos filhos. Deus quer descer, Jesus quer descer com a presença dele entre nós. Mas quando é que ele vai descer? Quando é que ele vai descer? Ele só desce onde é humilde. Ele só desce onde é sublime. O que Isaías falou? Eu vi um alto e sublime trono. Primeiro que viu o trono de Deus foi Isaías. Ele disse, eu vi um alto e sublime trono. Quando Deus passou por Moisés com a presença dele, Moisés falou, Deus grande, temível, grande misericórdia. E
como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos ir para uma pessoa e falar de Jesus? E aquela força que nós não temos, como é que nós vamos fazer? Eu queria contar algumas coisas que eu tenho vivido nesse ano. Eu tenho vivido nesse ano muito mais do que eu vivi em todo o tempo de igreja, que eu estou 34 anos na igreja. Muito mais num ano do que todo o tempo. Porque quando a gente saiu aqui do Caraá, que a gente pastoreava aqui no Caraá, numa igrejinha, eu saí porque me deu um problema muito grande na coluna. E eu não podia mais andar de carro. E eu fui para Rio do Sul e eu disse, Deus, eu não quero mais, eu não posso mais trabalhar. O Senhor sabe do que eu tenho na coluna, o Senhor sabe de todas as coisas, e eu não posso mais trabalhar. Por mais que eu ame, daí eu tinha pensado em escrever, começar a escrever. Disse, por mais que eu ame, que eu queria trabalhar, eu não posso mais. E eu fui para Rio do Sul, e a gente ficou um tempo lá de molho, e faltou um pastor para Lontras. E o pastor Samuel falou para nós irmos. Eu disse, eu só vou junto, mas eu não posso fazer nada. Então vai ficar uma igreja debilitada só com pastor. E o modelo da Igreja Vida é com o casal de pastores, né? Mulher tem que ajudar tudo. E eu comecei a buscar a presença de Deus e comecei a orar, comecei a me humilhar na presença de Deus. E eu disse, Deus, se o Senhor não for junto, eu não vou mais. Eu não quero mais. Se o Senhor não ficar junto nessa igreja, se o Senhor não for na frente fazer todas as coisas, eu não quero mais. E a gente começou a se colocar em oração e se colocar totalmente dependente de Deus, totalmente dependente na humilhação para Deus. E a gente na oração ali com o grupo de oração de líderes, a gente começou a sentir Deus ali no nosso meio. A gente começou a sentir a presença de Deus ali no nosso meio. A gente fez o altar com uma cruz bem simples, uma cruz de madeira de obra, ficou linda, maravilhosa. A gente queria uma coisa bem simples, bem humilde. E Deus ali, Ele começou a mover ali naquele mundo espiritual. Lontras, o lugar que a gente está agora, é o lugar que mais se enforca a gente. Quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo disso, fiquei horrorizado. Eu pensei, meu Deus, onde é que o Senhor nos botou? Lugar que mais gente morre enforcada. No ano foi 13 pessoas. E nós começamos a orar e repreender aqueles demônios, aquelas potestades. E começamos a lutar contra aquilo. Eu disse, bom, Deus, se o Senhor nos colocou aqui, então é nós mesmos, né? Vamos lutar contra essa bingarada. E depois que a gente está lá, para a honra e glória do Senhor Jesus, uma pessoa só se enforcou, um velhinho de 70 anos. Os outros não conseguiram se enforcar. Nós temos 5 lá na igreja, eles têm a marca aqui da corda, que eles tentaram, e Deus não permitiu que eles morressem. Deus não permitiu que eles morressem. A gente não consegue, mas Deus é conosco, né? Deus é conosco. Se Deus disse para Moisés que ele era com ele, se Deus disse para Gideão que era com ele, se Deus disse para Jeremias que era com ele, se Jesus disse para nós todos essa noite que ele é conosco, então nós temos que ir. Nós temos que abrir a nossa boca e falar. Eu estava lá em Foz do Iguaçu, na casa da minha filha, a gente foi numa floricultura. Só quero contar umas coisinhas assim para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que só o nome dele importa que seja adorado e louvado aqui essa noite. Só o nome dele importa que seja engrandecido nesse lugar aqui essa noite. E que nós, como nós cantamos, né, que ele cresça e que a gente diminua. E nós fomos numa floricultura e tinha um senhor japonês, mostra a árvore de cá, flor de cá, e a gente foi conversando. E quando a gente ia saindo, a gente perguntou sobre uma árvore muito bonita. Daí ele disse para nós assim, essa árvore ali eu já dei um monte para a Igreja Católica, para perdoar os meus pecados. É porque eu tenho muito pecado, então eu dei um monte de árvore
para ficar livre dos pecados. Eu faço uma coisa boa, ajudo a igreja e meus pecados estão perdoados. E o Miro e a Lubiana foram para o carro e aquilo não me deixou paz. Eu disse, Espírito Santo de Deus, o que eu falo agora? Não sabia o que falar. Não tinha nada na mente para falar. E eu chamei aquele homem, eu perguntei, qual é o seu nome? Eu não lembro mais agora o nome dele. Eu disse, qual é o seu nome? Ele me disse o nome. Daí eu disse assim, é muito bom que o senhor dá essas árvores para a igreja. É muito bom que o senhor faça o bem e dá bastante árvore mesmo para as igrejas. Mas essas árvores ali não vão poder perdoar os teus pecados. Só tem um que pode perdoar os teus pecados. É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que vai te perdoar. Eu disse para ele, ele vai perdoar o seu pecado e vai deixar branco como a neve. Eu disse, vai hoje à noite no teu quarto, se ajoelha lá, pede perdão para Deus. E Deus disse para Deus, me limpa, me lava, me purifica, me deixa mais alvo que a neve. É só o sangue de Jesus. E ele ficou parado, escutando, e ele disse, obrigado. Obrigado. Eu não sei quanto está o tempo. Nós estávamos lá em Foz do Iguaçu, numa outra viagem anterior. Minha filha foi operada do útero. E para vocês pode pensar assim, não, é só um útero. Ah, opera, pronto. Mas minha filha não tinha filhos. E o Norton, e o pastor Samuel e a Karina tinham filhos. E sempre ficava aquela coisa assim, que ela queria muito um filho. E muita profecia, profetada, né, para ela, não era profecia. E ela ficou num ponto, ela ficou orando tanto tempo que o útero dela ficou muito inflamado. Ficou cheio de miomas, ficou com endometriose. E se derramou sangue assim por dentro do estômago dela, nos intestinos, tudo era bolas de sangue. Nenhum médico mais queria operar ela, porque os médicos diziam que ela tinha deixado passar muito tempo. 10 anos devia ter sido feito antes da operação. E um médico lá de Foz, ele aceitou operar ela. E quando a gente estava na sala lá, que é uma sala que eles colocam a gente assim de espera com aquele que vai ser operado, tinha vários pacientes que iam ser operados lá no hospital grande, assim, na mesma hora em salas diferentes, por motivos diferentes, né? E eu estava naquela sala muito angustiada, assim, daí eu disse, falei para a Lubiana, assim, podia ter uma música cristã aqui bem baixo, assim, para acalmar o coração da gente, aqui nesse lugar. E um rapaz escutou, um moço, assim, de uns 30 e poucos anos, ele escutou, e ele falou alguma coisa com a mulher dele, que também ia ser operada. E os dois começaram a cantar um hino bem baixinho, um hino de Jesus. Lá naquela sala. E Deus veio ali com uma paz naquele lugar. Deus veio ali com uma presença do Espírito Santo naquele lugar que tomou conta de toda aquela sala. Depois a gente foi para outra sala, eles foram encaminhados para a cirurgia, nós fomos para outra sala. E quando eu cheguei na outra sala de espera, estava esse jovem e mais umas 4 pessoas também que tinham os parentes para serem operados. Daí eu disse para ele, eu não entendo porque. Eu comecei a falar para ele, eu não entendo por que a minha filha tem que operar o útero. Foi tantos anos de oração, tanta gente, mesmo aqui em Santo Antônio, tanta gente orou por ela. A Tânia, que faleceu, vivia orando por ela. E como pode? Eu disse, eu não entendo essas coisas de Deus. Eu não entendo. Não entendo porque Deus não cura. Deus cura, às vezes tu ora para uma pessoa ficar curada na hora. E a tua filha não fica. Eu disse, eu não entendo. Ele disse para mim assim, eu também não entendo porque minha mulher está sendo operada do rim. Nós oramos tanto, nós jejuamos tanto, nós temos tanta fé, mas ela também está sendo operada. E ficamos ele ali, eu e ele assim, naquela coisa. E eu comecei na minha mente, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, fala. E o Espírito Santo me trouxe a memória assim que era propósito de Deus. Era
era propósito de Deus das duas estarem ali operadas naquela tarde. E esse homem, ele era brasileiro, mas estava morando no Paraguai. E eu olhei para ele e eu disse assim, eu entendo por que as duas estão sendo lá operadas agora. Vamos nós dois cumprir os propósitos de Deus nessa tarde. Vamos falar de Jesus para essas pessoas que estão aqui, que eram os outros parentes das que iam ser operadas também. E nós começamos a ministrar de Jesus. A gente nunca tinha se visto antes, mas a gente falava a mesma coisa no Espírito. E aquelas pessoas começaram a ser tocadas. E o ambiente ali ficou cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus naquele lugar. E Deus tomou conta daquele lugar. E nós começamos a falar da cruz, do sangue de Jesus, da salvação, dos pecados. E por fim, a gente sentia que entrava gente naquelas salas, enfermeiras, os médicos vinham ali falar com os familiares, entrava gente e saía, entrava gente e saía. E a gente não via nada e a gente não parava. E a gente começou a perguntar um por um. Você conhece Jesus? Quem é Jesus para você? Daí um moço lá disse assim, meu avô, ele morreu com uma Bíblia, assim, eles botaram no caixão dele a Bíblia, assim. Era o que ele sabia de Deus, que tinham botado a Bíblia em cima. E a gente foi perguntando uma por uma para aquelas pessoas, podemos falar de Jesus para vocês? Vocês querem aceitá-lo como Senhor e Salvador? E para nosso espanto, todas quiseram. Todas disseram, eu quero Jesus. Eu não conhecia que Deus era assim, eu não conhecia Jesus assim. Eu sou religiosa, só tenho uma religião, mas eu quero. E a gente pediu para todo mundo se levantar. E nós fizemos a oração. Eu fazia um pedaço da oração, ele fazia outro pedaço. Para aquelas pessoas aceitarem Jesus, para serem salvas. E aquelas pessoas confessaram ali Jesus como Senhor e Salvador. Porque na palavra fala-se, com tua boca confessares Jesus como Senhor e Salvador, será salvo, né? Quem crê em Jesus será salvo. Já passou dessa morte para a vida, né? Tem a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna, tem a salvação. E o ambiente ficou tomado da glória do Senhor. E a gente ficou tão cheio daquela glória do Senhor, aquela glória assim ficou, não saía mais de nós. Foi uma coisa tremenda, assim. Foi uma coisa tremenda. Daí esse rapaz, ele disse assim, agora eu sei, ele disse. Ele estava no 3º ano de faculdade de teologia, eu não sabia. Estudando para ser pastor. Ele disse, agora eu sei, eu entendi esse versículo, o que é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Agora eu entendi isso. A senhora tem que vir lá de Santa Catarina falar de Jesus aqui. Mas agora eu entendi que nós podemos falar em todo lugar. Em todo lugar. Mas se nós não temos essa força para falar em todo lugar, Deus vai te encher essa noite, vai te capacitar para fazer isso. Tem que buscar a presença de Deus, daí você pensa assim, não, já fui tantas vezes ali na frente buscar a presença de Deus. Olha, eu estou 34 anos na igreja. Eu não sei, inúmeras, centenas de vezes eu fui para frente buscar Jesus. Centenas de vezes eu fui para frente, Deus, eu quero mais, e eu quero mais. Agora eu continuo orando, eu digo, Deus, me dá mais paixão por Jesus, mais paixão por Jesus. Então não tem limite você buscar a Deus. Basta você querer. Cada um que está aqui essa noite, Deus escolheu para falar de Jesus. Para abrir a sua boca. Claro que você não vai chegar e falar besteira, você não vai enfiar a Bíblia toda numa vez ali no mercado. Você, quando se depara com alguma coisa, você começa, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Jesus e de Deus. Me enche, me ensina em pensamento. E de repente Deus vem com aquela luz para você saber o que fazer. E assim vocês vão ganhar Santo Antônio para Jesus. Vocês vão ganhar cidades ao redor para Jesus. Se só o pastor falar aqui uma vez por semana, então a semana toda a gente vive de qualquer jeito, e o pastor ali vem domingo e faz a pregação, na célula rememoriza a pregação.
E durante a semana nós não somos crentes, nós somos diferentes, nós temos que ser a mesma coisa durante a semana. A mesma coisa. Deus, Ele tem revelado para nós as coisas que as pessoas têm. Deus tem revelado. Eu tenho chegado para pessoas e dito assim, tu tens dor de cabeça? A primeira vez que a pessoa vir na igreja, você tem muita dor de cabeça. De onde eu sei isso? Eu não queria falar aquilo para a pessoa, que ela tem dor de cabeça. Não fui eu que pensei que ela tem dor de cabeça. O Espírito Santo vem na tua boca e diz, ela tem dor de cabeça, ajuda ela, ora por ela. Tem uma irmã que veio aqui hoje, a primeira vez de noite, eu fui abraçar ela. E Deus me disse, ela está doente da alma. E eu disse para ela, Deus vai te curar essa noite. E ela sentiu o poder de Deus no meu abraço. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus faz. E Deus diz, eu sou contigo. Eu estou na tua frente. Você não vai dizer nada sozinho. Eu sou a tua força. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo, é grande. Jesus é maravilhoso, é poderoso. Ele é a pedra angular. Só Ele derramou sangue santo. Nunca se apegue em outra coisa. No seu sangue de Jesus, o Evangelho de Jesus. Nunca se apegue em outra coisa. Nunca. Essa noite é uma noite de salvação de muitas almas. Só queria contar mais uma coisinha que aconteceu em Londres. Um dia eu estava pregando e falando de Jesus, e falando de Deus, e falando de Jesus, e falando o que Jesus tinha feito, e falando. Daí eu disse, quem quer aceitar Jesus essa noite? Tinha 2 ou 3 novos, a maioria já tinha Jesus no coração. E ninguém se levantou, e ninguém se moveu, e eu fiquei ali, eu disse, quem quer aceitar Jesus? Eu disse, hoje é a noite de salvação. Pode não dar mais tempo para você. E eu fiquei ali, orando em espírito e pregando a palavra e pregando para aquelas pessoas. Mas o coração estava tão endurecido que não veio ninguém para frente. Mas eu não me constranjo quando não vem ninguém para frente. Porque eu faço o que Deus mandou eu fazer. Eu tenho que me constranger só se eu não fizer o que Deus mandou. E eu fiquei ali insistindo. E de repente saiu um homem do meio da igreja. Ele disse assim, ele saiu gritando assim alto, um policial aposentado que está indo na nossa igreja agora. Ele disse, nós todos queremos Jesus aqui essa noite. Todo mundo quer Jesus. Só que eles não estão falando, mas eles querem Jesus. E veio vindo assim para o altar. E começou a dizer, eu vi Deus na cabeça dessa mulher. Eu vi Deus na cabeça dessa mulher. Eu vi uma luz na cabeça dessa mulher. E eu fiquei assustada. Eu não sabia que tinha uma luz em cima da minha cabeça. E ele chegou, fui orar por ele, fui acalmar ele, o Miro também, o pastor Miro foi acalmar ele também, assim, ali no pé do altar. E ele queria pegar assim na minha cabeça, ele ainda eu acho que estava vendo a luz, ele queria botar a mão assim, pegar. Quando os filhos de Deus não ouvem a palavra de Deus, quando os eleitos de Deus, que Deus quer que sejam salvos, eles não ouvem, as pedras falam. Deus fala através das pedras. E essa noite, eu queria perguntar para vocês aqui.
Eu só queria explicar para os novos que vieram essa noite, que a maioria daqui já aceitou Jesus como Salvador. Porque as pessoas ficam com medo de aceitar Jesus porque vê que ninguém levanta, mas a maioria já levantou, já aceitou, já vive com Jesus, né? Então eu queria fazer assim em 2 momentos essa noite. Quem não conhece a Jesus, quem não tem Ele como Senhor e Salvador, quem quer aceitar Ele e dizer, Espírito Santo de Deus, vem na minha vida, mora na minha vida. Eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecador e preciso de Ti. Eu reconheço o que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Quem quer, quem sente no coração, pode vir para frente. Não precisa esperar música, não precisa esperar nada. Quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, pode vir para frente, pode vir aqui no altar, porque Jesus disse, se com tua boca confessares e em teu coração tu creres, tu tens a vida eterna e serás salvo. Quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, pode vir para frente. É um ato de fé, você vai confessar Ele com a sua boca. Você vai dizer, eu te quero, Deus. Eu quero tudo isso que a pastora falou essa noite na minha vida. Eu quero, Deus. Eu te quero, Deus. Tem mais gente, tem mais gente. Não precisa ter medo. A primeira vez que eu aceitei Jesus, que eu fui num culto, que eu fui num congresso, eu queria aceitar Jesus, mas eu ficava presa assim na cadeira. Eu ficava presa, eu pensei, eu não preciso, essa palavra não foi para mim. Mas você tem que lutar contra o seu eu, você tem que lutar. Você tem que se entregar para Deus e dizer, Deus, eu quero ver na minha vida. Glórias a Deus por essa vida que está aqui. Glórias a Deus pela tua vida, pela tua coragem. Deus conhece teu coração, Deus há de fazer tudo aquilo que tu está pedindo ou imaginando. E precisando. Deus há de te encher do seu Espírito Santo. Deus há de encher, te usar como um vaso precioso. Porque você atendeu, você escutou a voz dEle. E Ele fala como um pastor para os nossos corações. A pastora Morgana ministra sobre ela. Eu queria fazer um segundo momento. Quem quer ficar cheio do Espírito Santo para ter poder para falar de Jesus? Cheio, pode vir para frente. Quem quer se encher do Espírito Santo? Vem buscar Deus, vem buscar o poder de Deus. Não fique sentado. A palavra é para todos. Todos. Vem. Enfrenta o teu medo. Enfrenta o que te prende na cadeira. Vem buscar Deus. Vem ficar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Vem, igreja. Vem, igreja, é um novo momento. Vem buscar Jesus. Vem buscar Jesus. Vem ficar cheio de Jesus. Oh, Deus poderoso, vai clamando por Ele, vai clamando por Ele. Vai orando, vai se colocando na presença dEle. Busca Ele e diz, Deus, eu te quero. Enche a minha vida, Deus. Enche a minha vida, Deus. Diz, Deus, eu te quero, faz a tua obra aqui na minha vida. Faz a tua obra em mim, Deus. Abaixe a sua cabeça e fale com Deus. Fale com Jesus. Ole xere canterama, xele mere canterama. Ele xere canterama. Santo, santo, santo é o nome de Jesus. Enche Deus, enche Deus, enche Deus, enche Deus. Enche Deus. Enche Deus o teu povo. Enche com o teu Espírito Santo. Enche a boca. Enche os lábios. Enche a vida. Enche Deus. Enche Deus. Capacita cada um para falar de ti. Para pregar o teu santo evangelho, Pai. Enche, Senhor, enche.
Enche, Jesus. O Senhor está aqui, o Senhor anda no meio da igreja. Enche, Jesus, enche, enche, enche. Enche. Enche, Deus. Enche, Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem nesse lugar, Deus. Diga: tu és bom. Todo tempo Deus é bom. Teu amor é para sempre. Teu amor é para sempre. Tu és bom. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos a revelação de quem o Senhor é, de fato e de verdade. Obrigado por essa palavra, Senhor, e que essa palavra fique no nosso coração. Senhor, que cada um que está aqui entenda, Senhor, que foi ministrado. Cada um receba um toque do Senhor, um abraço do Senhor nessa noite. Senhor, que ninguém saia deste lugar dizendo: eu não entendi, dizendo: eu não senti nada, mas que cada um possa sair daqui, Senhor, com a convicção de que o Senhor é real, de que o Senhor nos ama e que o Senhor tem uma vida muito especial para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.